Esta quarta-feira, o convidado da Renascença é João Coutrinho Figueiredo, economista, gestor, foi ainda presidente do Turismo de Portugal. Em 2019, há 6 anos, eleito presidente da Iniciativa Liberal. Deputado na Assembleia da República, é desde 2024 deputado no Parlamento Europeu. 1 ano e meio depois, volta à estrada, à campanha, como candidato à presidência da República, apoiado pela Iniciativa Liberal. Estamos na véspera da greve geral, que juntou as duas centrais sindicais, o que não acontecia há 12 anos. Já foram decretados serviços mínimos, essencialmente nos transportes e na saúde. O que lhe pergunto é se é para si suficiente estes serviços mínimos ou se a lei da greve deve ser alterada. Olá, Manuela, muito boa noite para si e para os nossos ouvintes. Acho que já disse publicamente que considero que há pelo menos 2 áreas onde deviam revisitar os serviços mínimos porque têm causado um transtorno desproporcionado a qualquer transtorno, que a qualquer greve é suposto causar, senão também não é uma ferramenta de pressão, não é? Que são as áreas dos lares de idosos e das creches. Porque essas acabam por limitar de uma forma bastante injusta não só a possibilidade de muitas pessoas irem trabalhar porque não têm onde deixar as suas crianças ou não têm quem cuide dos seus idosos, como acaba por infligir custos a camadas da população que têm muito pouco a ver com o conflito social e laboral que possa estar em causa. E nesse leque entravam também os professores e os auxiliares, portanto o pessoal não docente das escolas? Sobretudo os que têm escolas com uma componente da ATL muito grande, sim, exatamente pelo mesmo motivo, não saber o que fazer às crianças. Portanto, o impacto das greves acaba por ser muito superior àquilo que seria de outro modo, porque não é só a ausência de transportes, não é só a ausência de serviços públicos, não é só a ausência de determinadas funções do Estado, é também a impossibilidade de fazer a vida Mas corrente. É para isso que serve, que se faz uma greve, ainda por cima uma greve geral com este Mas quando abrangência. isso implica custos e transtorno e dano e dor a crianças e a idosos, eu acho que devia ser revisitado. Mas nas escolas, até ao secundário, isso aí Pois, não... depende da idade. Não pensei exatamente onde é que desenharia a linha, com certeza que isso não se aplica indiferentemente se a criança tem 4 anos ou se tem 14, evidentemente. Qualquer das formas, a forma como a lei prevê que sejam fixados os serviços mínimos, e eu isso não proponho alterar, nem tenho nada a propor-se como Presidente da República, mas estamos aqui a falar de opiniões de candidato. Não pretendo sugerir alterações à forma como se fixam os serviços mínimos, que é por negociação, por acordo, por arbitragem, como sabe. Mas o Governo propõe essa alteração. O Governo quer alterar. Se for eleito Presidente, vai-se deparar com essa lei. Encararei com bons olhos que isso aconteça. E para si é necessário ou não uma revisão constitucional para alterar a lei da greve? Porque o artigo 57 diz que os serviços mínimos necessários à segurança, manutenção de equipamentos, instalações, bem como serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais imperecíveis. Isto é um conceito bastante amplo que caberá esta alteração ou será necessária a revisão? Não me parece que seja necessária a revisão. Acho que aquilo que estamos aqui a discutir desde o princípio desta nossa conversa cabe perfeitamente no espírito do artigo 54. Devo, no entanto, dizer, só para que depois não seja acusado de estar a propor ou a deixar de propor alterações à Constituição, que são conhecidas as minhas posições sobre a nossa atual Constituição, são até conhecidas em concreto os artigos que eu alteraria, na medida que os defendi ainda há pouco mais de 2 anos. Mas enquanto candidato a Presidente da República e sobretudo enquanto Presidente da República devo ser a última pessoa a pronunciar-me sobre a necessidade ou a falta dela, a urgência ou a falta dela, apoiar ou deixar de apoiar, incentivar ou deixar de incentivar qualquer processo de revisão constitucional, até porque ele vindo da Assembleia como tem que vir e tendo que vir aprovado por 2/3 dos deputados em funções, não poderá sequer ser votado por Presidente da República. Portanto, é uma daquelas matérias em que alguém que se propõe desempenhar uma função em que jura defender, cumprir e fazer cumprir essa Constituição deve ser a última pessoa a pronunciar-se sobre ela. E não vai influenciar o Primeiro-Ministro porque... De todo. A seguir às eleições foi Montenegro que travou qualquer processo de revisão constitucional que até foi aberto pela Iniciativa Liberal. Com outra ideia amanhã, eu continuarei a defender isto que eu aqui dizer, que é não pronunciar sobre essa matéria, até que me apareça um projeto de revisão ou uma revisão devidamente aprovada, e nessa altura não terei sequer alternativa jurídica senão aprová-la para um lugar. Espera uma grande adesão a esta greve de quinta-feira ou, como diz o Primeiro-Ministro, não vê razões para o protesto porque os impostos baixaram e os salários subiram? Eu acho que estas coisas não se discutem de uma forma totalmente racional. As pessoas é que sentem se têm razões de queixa e, no caso concreto, se acham que as alterações à legislação laboral são de tal forma inaceitáveis que não lhes resta outro recurso senão a greve.
No entanto, isto é a resposta, se quiser, mais canónica. No entanto, sabemos que se trata de um processo negocial complexo que envolve o governo de um lado, entidades patronais do outro, entidades sindicais ainda de um outro, e que qualquer uma delas tem interesses que vão para além da legislação laboral. E no caso concreto desta greve geral, que foi logo, muito rapidamente, depois da primeira ou segunda, vou chamar negociação, ou pelo menos conversa com o governo, foi anunciada pela CGTP, logo, sem grande hipótese de negociar, seja o que for. Já com o GT demorou mais tempo e houve, tanto quanto eu sei, pelo menos meia dúzia, talvez mais, reuniões, e houve na versão final da legislação que está agora conhecida, o anteprojeto da versão que é agora conhecida, já a incorporação de um conjunto grande de preocupações que o GT trouxe durante essas meia dúzia de conversas, mas às tantas a própria GT também aderiu à greve geral e chegou a sugerir que fossem 2 dias, em vez de um. O que me surpreendeu muita gente, até se perceber que há eleições na UGT em março. Porquê é que diz isso que há eleições? Acha que na UGT querem... Acho que é normal que alguém que quisesse concorrer contra o Mário Mourão pudesse invocar que a central estava... Acha que é uma guerra interna lá na UGT para... Eu não quero ser injusto, mas há a possibilidade de ser uma ação de pré-campanha, sim. Um estudo que é divulgado esta quarta-feira diz que 61% dos portugueses concordam com a greve e entre eles há eleitores da AD e da Iniciativa Liberal, são 67%. Por isso isto não me parece que seja uma pelo menos a contar por estes dados, são realmente este pacote laboral, está muita gente que discorda dele. Eu já há alguns anos que não falo em nome da Iniciativa Liberal e enquanto candidato presidencial ainda menos. Portanto, falo por mim, eu promulgaria. Só estou a dizer porque a AD é a Iniciativa Liberal. O senhor é o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Não estava à espera de usar isso como argumento nesta conversa, mas vou usá-lo, que prova realmente que eu sou independente em relação à Iniciativa Liberal. Já disse que se estivesse em Belém, promulgava esta lei. Apontou algumas críticas, mas diz que o atual modelo económico é pouco dinâmico, pouco atrativo para o investimento estrangeiro e daí serem necessárias estas alterações. Essa é também a justificação que é dada pelo Governo para apresentar este pacote laboral, mas isso não é contraditório com a notícia desta semana da revista Economist, que coloca Portugal no topo da lista e diz que tem a economia com melhor desempenho em 2025. O Governo justifica... E o João Coutinho Figueiredo, de certa forma, também justifica este pacote laboral para colocar a economia com melhor desempenho, sendo que a revista Economist diz que nós já somos uma das melhores. Quem é que conhece melhor a economia portuguesa? A Economist ou os portugueses? Eu respondo-lhe, é semi-retórica, são os portugueses. Portanto, nenhum dos lados... É uma revista conceituada. É conceituada, mas viu como é que é construído o índice. Julgo que até foi da sua revista que lia lá em casa. Estou particularmente à vontade, e é uma revista que eu leio, enfim, sempre que tenho tempo, mas com muito respeitada, mas o ano passado Portugal estava em 14º ou 15º. Então acha que aqui houve alguma manipulação? Não, acho que os critérios que usam para estabelecer o ranking, esse ranking, incluem coisas como, por exemplo, a melhoria e a subida do mercado de capitais. Eu pergunto isso para a vida normal das pessoas que têm dificuldade em aceder aos serviços de saúde ou pagar a renda ou pôr os filhos numa escola que lhes interessa, se isso faz grande diferença, não faz. Portanto, compõem 4 ou 5 índices, todos eles muito dignos, muito bem calculados, todos conhecidos dos portugueses. Todos conhecidos portugueses. Não está lá, por exemplo, um índice que seria interessante, que é o salário médio. Como é que a melhor economia da Europa pode estar a pagar salários médios que devem rondar os 1.500 euros? Os médios. Então, portanto, dá serve... vontade de dizer, venham para cá viver vocês, se gostam tanto, troquem os vossos países, que estão em 7º, 8º e 9º lugar, e venham viver para Portugal. Com o sistema fiscal que temos, com os salários médios que temos, com as dificuldades de serviços públicos que temos. Portanto, eu não quero dizer que é provinciano, estamos há 3 dias a falar de uma capa do Economist, revista que me disse muito bem, muito depresso. Muito depresso. Então este ranking serve para quê? Não sei, serve para vender revistas provavelmente, não sei. Agora, que não é... Mas não serve para atrair investimento estrangeiro? Considera que sim ou não? Eu penso que qualquer investidor estrangeiro que dependa da capa de uma revista para tomar a sua decisão não deve ser o género de investidor que nos interessa muito, para ser totalmente franco. Mas levanta um assunto muito interessante que eu já tive a ocasião várias vezes de dizer, que é das coisas mais importantes que alguém que gera um país pode fazer, que é, na componente económica, quando se olha para os investidores estrangeiros que tiveram a considerar Portugal como destino de investimento e acabaram por optar por outro destino, e acontece todos os dias, também às vezes acontece que optam por nós, mas é sobretudo interessante perceber aqueles que não optam por nós e acabam por ir por outras paragens, porque é que o fizeram. E as respostas vêm sempre, invariavelmente, do mesmo sítio. Da dificuldade de navegar a teia burocrática deste país, da lentidão da justiça, do sistema fiscal e da legislação laboral.
sempre. E disto já há 15 anos esta parte. E quando se olha para o desenvolvimento da economia espanhola, por exemplo, da capacidade de captação de investimento estrangeiro versus a nossa, mesmo salvaguardadas as diferenças de proporção, é um bocadinho assustador. Poderá dizer que na maior parte das indústrias a posição relativamente mais central da Espanha em relação ao resto da Europa pode ser uma vantagem. Mas já há outras em que deveria ser a nossa posição que é uma vantagem. Temos portos de águas profundas e capacidade de exportar mais expedita que os espanhóis em muitas matérias. Portanto, tudo isso deve ser tido em consideração e é também por isso que eu digo que a legislação laboral, sendo um dos fatores de desatratividade para investimento estrangeiro, já que o investimento nacional é sempre um pouco incipiente por via da falta de acumulação de capital em Portugal nas últimas décadas, dependemos muito que seja o investimento estrangeiro a fazer uma espécie de catalisação do investimento como um todo, é por via disso que eu acho que a modernização é necessária. E eu queria ouvir até a sua opinião, porque o senhor foi gestor durante grande parte, a maior parte da sua vida. Há quem diga que nunca deixei de ser, mas sim. Mas foi gestor, esteve à frente de várias empresas, até do turismo de Portugal, e eu queria perceber quais são as implicações dessas alterações. Como é que vão mudar a economia? Por exemplo, alterações nos horários constantes com avisos 3 dias. Criação do banco de horas, que pode estender até 10 horas por dia de trabalho, 50 horas semanais durante 3 meses. 2 horas por dia. 10 horas por semana. Até às 10 horas. Até às 10. Até às 10, com 50 horas de semanais durante 3 meses e meio por ano. Ou então, a facilidade com que se pode despedir um trabalhador. Em que é que estas alterações vão melhorar a competitividade da nossa economia? Cada uma das medidas terá a sua lógica. Eu também não fui consultar os casos em que isso fez diferença ou não fez, mas há duas coisas que têm que ser entendidas e entendidas muito, muito facilmente. A primeira é que, vamos fazer uma analogia, quantas pessoas se casariam se fosse proibido o divórcio? Ou seja, quantas pessoas contratam se acham que é difícil despedir, ou em alguns casos impossível? Okay? Portanto, há uma relação entre a facilidade de contratação e a facilidade de despedimento. Esta legislação não flexibiliza só os despedimentos, dá um grande incentivo aos recrutamentos. Segundo... Recrutamentos se houver postos de trabalho, não é? Por exemplo, agora estamos com o emprego pleno, mas lá está, mas vamos reter as pessoas em postos de trabalho que não existem, porque isso leva-me ao segundo ponto. É porque a legislação, quanto mais flexível for, mais ajustamentos permite, sem ser o despedimento coletivo. O despedimento coletivo é sempre possível em Portugal. Devidamente justificado, mas é sempre possível perante uma dificuldade económica da empresa. Muitas vezes essa dificuldade económica não existiria se tivesse sido possível ajustar aos ciclos de encomendas e à pujança do mercado que essa empresa está. Teria sido possível fazê-lo se houvesse uma espécie de válvula que permitisse aliviar a pressão sobre a rentabilidade da empresa. Portanto, há algum motivo pelo qual Portugal tem uma das taxas mais elevadas de despedimentos coletivos da Europa. Exatamente porque as empresas não têm outra alternativa. Ou contratem ou despedem coletivamente, não tem nada no meio. Portanto, se for possível ajustar horários, tipos de contrato, etc., isso torna muito mais fácil o ajustamento e impede essas coisas mais drásticas como os despedimentos coletivos, que não só são mais permanentes para as pessoas que não são despedidas, como tipicamente são mais permanentes para as empresas que têm de despedir porque já estão numa situação em que já não têm recuperação em vez de irem a tempo. Portanto, isso parece-me uma coisa mais ou menos lógica para quem está a gerir empresas. E para quem é trabalhador? A mesma coisa, essa pessoa preferirá estar numa empresa que continua a laborar do que numa que tem que fechar porque não se conseguiu adaptar a tempo. Quem contesta este pacote laboral diz que é um retrocesso e eu pergunto se concorda ou não quando, em muitos países da Europa, se está agora já a testar e com algum sucesso a semana dos 4 dias de trabalho. Eu pergunto a essas pessoas o que é que elas aceitariam que mudasse. Portanto, acham que o mundo está igual há 30 anos ou há 40, que nada precisa de mudar e que vamos alegremente continuar. Portanto, Portugal está muito bem. Portugal não é visto como tendo a segunda ou terceira legislação laboral mais rígida do mundo. Portugal não é visto como, apesar dessa legislação rígida já há muito tempo, não ter uma das taxas de precariedade mais altas do mundo. Não vem relação nenhuma entre as duas coisas. Não vem relação nenhuma com os baixos salários e a dificuldade que as pessoas têm de, ao mudar de emprego, fazer aumentar o seu salário, que é o que acontece em todo o lado do mundo. A mudança de emprego é um momento típico de maior subida salarial. Em Portugal, não. Hoje o Primeiro-Ministro dizia que um salário é realista, o salário mínimo daqui a um tempo ser de 1.600 euros. Isto é realista ou não é, na sua opinião, esta declaração feita na véspera da greve geral? Acho que quando liga na pergunta essa afirmação com o facto de ser véspera da greve geral já é significativo. Acho que é mais uma tentativa de reenquadrar a discussão do que propriamente uma estimativa. Esse número nunca apareceu em lado nenhum. Em nenhum estudo, e mais, eu não sou adepto, e penso que nenhuma pessoa de bom senso deve ser adepto, da gestão de salários por decreto.
Os salários não se gerem por decreto. O que acontece foi o que acontece em Portugal, é que conseguimos fazer subir o salário mínimo muito mais depressa do que o ganho de produtividade e, portanto, temos cada vez mais o salário mínimo encostado ao salário médio e não estamos a fazer subir o salário médio com significado. Isso sim é preocupante e esse é que devia ser o objetivo, fazer subir o salário médio. O salário mínimo, haverá setores para quem esse tipo de valores até será comportável, há muitos outros que nós conhecemos, aqueles onde tem sido gerado emprego, da construção, da agricultura, do turismo, onde em muitas funções esse valor não é incomportável, nos próximos anos já. Não sei que dados adicionais tem o Sr. Primeiro-Ministro, nunca parto do princípio que estou mais bem informado ou que tenho mais lucidez que os outros agentes políticos. Se eu disse isso com essa convicção, pode ser que tenha alguns dados que eu desconheça. De onde estou e com o conhecimento da vida empresarial que tenho, não me parece que uma frase tenha grande sustentação. No compromisso da sua candidatura, diz que vai usar a sua influência para tornar um país que seja capaz de resolver os problemas adiados há muito tempo, a saúde, a educação, a habitação, a justiça, a segurança. Qual é que é a prioridade para o país, na sua opinião? Os portugueses estão particularmente preocupados com a segurança, com a saúde. E, portanto, a partir do momento em que os portugueses estão e indicam todos os estudos já há alguns anos esta parte, a partir do momento em que há uma preocupação tão grande para os portugueses, seria pouco cruel para um responsável político estar a dizer que tu achas que é importante, mas não é. Portanto, sim, saúde devia ser aquele que não só está presente e interessa mais em momentos dramáticos da vida das pessoas, como é aquele que há mais anos está a ser discutido sem ganhos aparentes de eficiência e até alguns argumentarão com perdas de eficiência no tratamento e no cuidado que é prestado às pessoas. Portanto, esse seria sempre uma preocupação. Em todos esses setores que falou, de saúde, educação, segurança, habitação, segurança social também, um Presidente da República não deve impor o seu modelo de sociedade ou o seu modelo de solução. Mas o que é que poderia fazer Isto é nas reuniões para ficar de claro que há muita gente, e como nestas entrevistas, que muito bem se tem que dar enquanto candidato, eu não me fujo a expressar as minhas opiniões, mas são opiniões que, depois, estando no cargo, têm que obrigatoriamente ficar para o segundo plano, porque posso ter que trabalhar com governos de todas as cores e o que interessa é que os portugueses escolham livremente esses governos e que depois esses governos possam governar com um espírito reformista. Isso acho que vou exigir a todos. Exigir a todos que tentem mudar, não necessariamente no sentido em que eu mudaria ou que seria a minha solução, mas terei as condições técnicas e a capacidade técnica para discutir com eles que algumas das coisas que querem fazer poderão ter efeitos perversos ou consequências não desejadas. Mas, portanto, não governando um presidente pode, primeiro, não deixar que determinados temas saiam da agenda. Segundo, não deixar que esses temas fiquem atrasados mais anos, porque cada vez que se adia uma reforma estrutural, tudo o que se está a fazer é torná-la mais difícil e mais custosa. Um dos temas, aliás, que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, levou para a agenda e tomou como prioridade foi o PRR, a execução do PRR. Na altura era Primeiro-Ministro António Costa e lembramos-nos até de reuniões que o Primeiro-Ministro foi a Belém reunir com Marcelo Rebelo de Sousa. No próximo ano termina o prazo de execução do PRR, a tal bazuca europeia. No passado mês o Governo terminou a reprogramação. O PRR... Sim, encolheu 311 milhões de euros nos empréstimos, as subvenções mantêm-se intactas, mas na prática foram retiradas verbas para o novo Hospital de Lisboa Oriental, também camas nos cuidados continuados, lares. O PRR foi um dos assuntos que Marcelo insistiu muito. Vai chamar a atenção, se for eleito, do governo de Luís Montenegro para que consiga executar a totalidade do PRR e o que fazer com aquele dinheiro que ficou no Banco de Investimentos? A má notícia é que o Presidente da República tomará posse em março e, para a maior parte dos projetos, acelerar coisas em março é tarde demais. Por exemplo, projetos de habitação que seriam muito importantes nesta fase de enorme crise exigem que já existam licenças de habitação para que os desembolsos depois apareçam. No caso de vias e ligações rodoviárias ou ferroviárias, tem que haver composições ou viaturas em circulação para haver desembolso, na plenitude da via que foi contratada. Portanto, há coisas que não se aceleram, ou são obras deste tipo, as pessoas facilmente percebem, que não se aceleram quando estamos a 9 meses do final do prazo. E foi uma oportunidade perdida então? Foi, mas aí peço-vos que vão à boxe, puxem atrás e vejam o que eu disse enquanto deputado na altura, quando foi anunciado este PRR. Porque bastava olhar e via-se que as verbas que iam ter que ser aplicadas eram o triplo daquelas que eram aplicadas em termos de fundos estruturais, que nós às vezes estávamos no último ano com regras bastante mais simples, menos binárias de desembolso não desembolso do que estas, já estávamos com dificuldades de executar em alguns anos. E disse, atenção, isto é muito mais exigente do ponto de vista de execução do que qualquer outra coisa que Portugal possa ter tido que recorrer ou ter tido acesso nos últimos anos. E preparem-se do ponto de vista técnico para as aprovações, do ponto de vista técnico para as execuções, do ponto de vista de engenharia, de materiais, de equipamentos, porque há coisas aqui que não vamos conseguir completar a tempo.
E a reprogramação que falou há pouco já é a segunda, a primeira foi mais pequena, mas existiu, exatamente já com o motivo de não conseguirmos ir completar a tempo. Não usar 300 milhões de euros de empréstimos a mim não me choca. Não me choca, porque os empréstimos vão ter que ser repagos, se não houvesse retorno, se não houver possibilidade, é melhor não investir do que fazer um mau investimento e ficar em gerações futuras a pagá-los. Não é? Agora, do ponto de vista das subvenções, que em bom rigor também vão ter que ser pagas, porque elas foram financiadas por dívida europeia e alguém vai ter que vai repagar a dívida europeia, e a novidade é que vão ser os europeus, e a novidade é que os portugueses fazem parte dos europeus, também vão ter que pagar. Nada disto é de graça. Mas apesar de tudo tem um horizonte de repagamento e tem uma lógica de repercussão económica e social dos benefícios desses investimentos bastante diferente, e eu acho que apesar de tudo funcionariam, sobretudo nestas áreas que eu estive aqui a descrever, da habitação. Não falei de uma que era importante também, que é a requalificação de escolas, que era um eixo importante do PRR, foi feito em alguma medida e era útil. E depois, em algumas poucas redes viárias que ainda estavam, chamado o last mile, o último ramal das estradas concelhias, que também foi executado em alguma medida. Mas isto era mais uma daquelas que bastava parar, pensar e ver. Isto era um problema anunciado. Como foi um problema anunciado a falta de médicos, ou a falta de professores, ou a deterioração gradual da segurança social, que só é sustentável porque há um sistema em que podemos adiar a idade da reforma, baixar o valor das reformas e ainda contar com dotações orçamentais. E os imigrantes também Estão hoje, por daqui a 5 anos, podem estar a beneficiar da segurança social mais do que estão a contribuir. É um sistema dinâmico. E é um sistema contributivo e podem ficar a trabalhar em Portugal até beneficiar das reformas ou não. Portanto, isto pode ser líquido ou não líquido. E não é isso que tem feito a sustentabilidade da segurança social. A segurança social tem feito a sua sustentabilidade, sobretudo à custa do adiamento da idade da reforma, que já vai para quase 3 anos a mais do que tinha quando começou desde a última revisão. São 36 meses a mais de descontos. Isso faz alguma diferença. Numa vida ativa média de trabalho que as pessoas possam ter de 30 e tal anos, 3 anos a mais, é um acréscimo grande, são quase 10%, não é? Portanto, e depois receber menos pensão. Portanto, é um escândalo para mim, que as novas gerações vão descontar a mesma coisa em termos de TSU, os seus empregadores vão descontar a mesma coisa em termos de TSU, e essas pessoas vão receber percentualmente metade do que recebem as pessoas que se reformarem hoje. Eu não sei, eu pertenço à geração que ainda recebe alguma coisa, sinto-me mal com isso, sinto-me a viver à conta dos que vêm a seguir a mim. Não são só os meus filhos, são os filhos todos que estão a ouvir e os netos todos estão a ouvir. Eu não me sinto bem, e acho que quem encara isto como sendo sustentável não há problema, está a meter a cabeça na areia de uma maneira que eu acho irresponsável. Foi também como deputado que votou na Assembleia da República a lei da despenalização da eutanásia. O diploma aprovado em 2023 contou com o seu voto favorável. O Presidente promulgou, o Tribunal Constitucional encontrou algumas normas inconstitucionais. O Governo usou isso para não regulamentar a lei e guardá-la na gaveta. Se for eleito, vai pressionar ou influenciar o Governo a regulamentar esta lei? Regulamentar todas as que estejam aprovadas e por regulamentar, não esta em específico. E acha que é necessário, como há ali normas inconstitucionais, voltar à Assembleia da República, ou o Governo, pela regulamentação, consegue expurgar? O Presidente da República tem como principal e primeira função ser um guardião da Constituição, portanto, sempre que haja dúvidas constitucionais, será exigentíssimo com o seu cumprimento, incluindo em leis que eu terei votado e que em segunda leitura o Tribunal Constitucional possa introduzir dúvidas. Portanto, isso sem dúvida absolutamente nenhuma, mas o princípio é de que o Poder Legislativo está na Assembleia da República, e qualquer decisão tomada legitimamente na Assembleia da República, não havendo outros impedimentos como esses que falou, deve ser regulamentada o mais rapidamente possível, porque senão estamos a fazer aquilo que a Constituição não prevê, que é dar ao Governo a possibilidade de regulamentarmente impedir que entre em funcionamento uma coisa que a maioria da Assembleia decidiu. Isso não é democrático. Entrou nesta campanha com um alvo, um adversário preferencial, Marques Mendes. Nesta campanha já disse que não precisa... Não, pelo menos pela questão das expressões, e estou aqui, houve aqui alguma polémica entre vocês. Isso tem que perguntar ao Dr. Marques Mendes, porque eu não fiz pressão para o Dr. Marques Mendes desistir. Eu sei que foi... Portanto, nem fiz pressão para nenhum outro candidato desistir. Portanto, eu não tenho nenhum adversário preferencial, não sou ingênuo, portanto, sei onde é que há eleitorado mais passível de ser convencido ou não. Que é no PSD, disse até que gravita à volta da sua candidatura. Está à espera, todos os dias, publica até nas redes sociais, nomes de pessoas ligadas ao PSD. Todos os dias me chegam pessoas do PSD, mas também me chegam de outros partidos e também têm sido publicadas, e pessoas sem partido, do mundo das artes, da cultura, do conhecimento, da ciência,
ciência, das empresas. Isso tem sido comum. Eu não estou a divulgar aos bochechos por tática. É assim que tem chegado, tem que chegar de facto em números crescentes e é mais uma prova do alto crescimento orgânico da minha candidatura, que se for ver bem as sondagens há para todos os gostos. A última dá 12%. Há para todos os gostos, só uma coisa que é comum. Todas me dão com a candidatura que mais cresce. Todas. E estamos a falar de mais cresce. Volta, quando começou... Sempre. Desde o princípio, porque isto está a acontecer agora, eu sabia que ia acontecer. Este engrossar da bola de neve, esta adesão crescente, um certo desencanto e falta de entusiasmo com os candidatos e a modorra que se parece ter instalado, tudo isto eu achei que ia acontecer. E acha que vai à segunda volta com candidato? Tem ideia? Com que outro? Não sei, mas não estou aqui a fazer jogo político, não sei mesmo, porque acho que uma das coisas interessantes e novas nesta eleição é que não há só transferências dentro dos mesmos campos ideológicos, digamos assim, de origem, mas há muitas transferências transversais de pessoas que vão... Acha que também vai buscar votos à esquerda? Acho, mas não é... À esquerda parece que as pessoas estão a ver um defensor das suas opiniões na Presidência da República. Não é por isso. É porque, de facto, a eleição presidencial é particularmente personalizada e entendida como eu entendo, que é alguém... Eu não sou um presidente liberal que pretende ser eleito. Eu sou um liberal que pretende ser eleito presidente. E não vou para lá para defender nenhum modelo de sociedade em particular. De outro modo, não podia dizer que representava todos os portugueses, nem podia aspirar a ter pelo menos 50% dos votos na segunda volta, correto? Portanto, não é isso que eu faço. Tive que convencer, este jogo é diferente, esta corrida é diferente, este cargo é diferente e, portanto, eu tenho que estar disponível para deixar de ter o pendor executivo que sempre tive toda a vida e que agora mostro enquanto candidato porque acho que eu devo fazer para merecer a confiança das pessoas, mas que em execução de função não o vão ver, porque devo sempre reservar o espaço e a autoridade para fazer as intervenções de forma a que as coisas funcionem, mesmo que não seja com as soluções que eu mais facilmente preconizasse. Se não conseguir chegar à segunda volta... Se não conseguir chegar à segunda volta, vai apoiar a um outro candidato ou não irá fazer? Ainda não sei, mesmo. Ainda não. E que marca quer deixar no Palácio de Belém? Nós temos desde o presidente Mário Soares, que marcou com as presidências abertas e até com algumas críticas muito ferozes ao primeiro-ministro Cavaco Silva, já no final do mandato. Que marca é que quer deixar? Já disse que é gestor e que não pode ser... E não é essa a marca que quero deixar, com certeza. A minha vida política é curta, mas já aprendi que as marcas que se deixam e a forma como ficamos na história depende muito menos do que nós façamos do que aquilo que é dito sobre aquilo que nós façamos, ou a forma como é visto aquilo que nós façamos. Portanto, eu posso ter uma intenção e ela ser vista com outra. O que eu gostava que acontecesse, e portanto que eu fizesse e fosse visto como tal, é ter sido capaz de convocar e mobilizar as energias dos portugueses, quer as de trabalho puro, quer as de criatividade, sobretudo estas últimas. Mas como é que vai fazer isso em concreto? Quer dizer, o presidente nunca viu fazer Marcelo isso Rebelo de Sousa ficou... Nunca viu ser feito numa comunidade, nunca trabalhou numa empresa onde aparecia alguém que inspirava as pessoas e elas conseguiam dar mais de si próprias e sentiam-se mais livres para participar, para criar, para ajudar, quase sem lhes pedirem. É possível fazer isso num grupo de 5 pessoas, de 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas ou 10 milhões e meio de pessoas. É possível. Agora, para isso o Presidente da República tem que levar essa sua função de influência, de inspiração, de mobilização mais a sério do que tem feito. E deve escolher os assuntos dos quais pretende mobilizar as pessoas. E os meus assuntos são claros: cultura, conhecimento e crescimento. E tanto todos os portugueses que com mais ou menos incentivo direto tenham feito coisas brilhantes nessas áreas, serão por mim muito acarinhados e usados como uma espécie de exemplo daquilo que eu considero que tenha sido que é uma boa cidadania. Cidadania capaz de produzir cultura, capaz de produzir conhecimento, capaz de produzir conhecimento económico. Porquê? Porque essas são as três coisas, são os três pilares na qual pode assentar um país muito mais desenvolvido, muito mais agradável de viver e onde as pessoas tenham muito mais hipótese de serem felizes. Queria aqui só uma última questão, se vai ou não... serem felizes numa entrevista de rádio, portanto já vou ser qualificado de maluquinho ou de New Age, mas é mesmo. Qual é o objetivo final da política? Não é que as pessoas vivam melhor? Vivam melhor é o eufemismo, que nós queremos é que as pessoas sintam... É um índice da felicidade. Pois, mas esse não mete só coisas materiais, para não? É porque nós normalmente dependemos muito do material para termos as nossas necessidades básicas satisfeitas e é impossível ser feliz sem essas necessidades básicas satisfeitas e Portugal, em alguns casos, ainda está infelizmente muito longe disso, portanto há trabalho a fazer aí, mas depois não são as coisas materiais que nos fazem verdadeiramente felizes, é a autonomia com que fazemos as coisas e a vocação com que podemos pôr nas coisas que fazemos, aquela noção de que eu nasci para fazer isto, e se conseguimos mudar o mundo à nossa volta, nem que seja uma pequena escala, baseado nisso, na autonomia e naquilo que nos é particularmente querido, então temos uma sensação de realização que eu acho que é para isso que vivemos. Nas reuniões semanais que vai ter com o Primeiro-Ministro, vai alguma vez sugerir ao Primeiro-Ministro a substituição de ministros quando entender que estão em causa as instituições ou que há casos graves e que devem ser sugeridas essas
substituições? É muito difícil estar a dizer nunca farei ou farei sempre em casos que podem variar tanto de natureza. Por princípio, eu acho que a composição do governo cabe ao Primeiro-Ministro e gostaria nunca ter de o fazer. Mas consigo imaginar casos, não me pergunto quais, porque não os quero particularizar. Mas Marcelo Rebelo de Sousa até disse publicamente, sugeriu a demissão de João não Galamba tenho, e isso não foi feito. Não tenho na atitude do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa um exemplo para seguir em todas as circunstâncias, certamente não nessa. Portanto, gostaria nunca ter de o fazer, mas imagino casos onde seja necessário pelo menos perceber porque é que o Governo não faz uma coisa que, em meu entendimento, fosse eu Primeiro-Ministro, que é um esforço de empatia que se deve fazer também, mesmo que sendo Presidente da República, tentar pôr nos pés do Primeiro-Ministro que connosco trabalha, a perceber porque é que ele não fez uma coisa que para mim é óbvio, porque esta determinada pessoa perdeu as condições políticas ou de idoneidade para continuar a desempenhar o cargo e tentar perceber se há algum motivo que me esteja a escapar. Em geral, o princípio deve ser que é ao Primeiro-Ministro que compete a formação e a alteração do Governo. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, João Coutinho de Figueiredo. Eu que agradeço, Manuela, e Obrigada. a todos que estiveram a ouvir. Muito obrigado.